Olá, bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quase 40% dos médicos recém-formados não estão preparados para exercer a profissão. Este é o resultado do exame feito pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. A falta de aulas práticas em muitos cursos de medicina é um dos principais problemas. Cerca de 3.400 novos médicos vão entrar no mercado de trabalho em 2018 só no estado de São Paulo. E quase 40% deles não estão aptos a praticar medicina. A prova foi aplicada no dia 19 de agosto e a participação é voluntária. Nas faculdades públicas, 81% tiveram desempenho satisfatório. Nas particulares, o índice é menor. 53% tiraram nota acima da média. Também preocupa a quantidade de erros em questões muito básicas. 69% erraram o processo para aferir pressão arterial e 68% na conduta para atender pacientes que sofreram infarto. Aprender medicina só na teoria ou em bonecos, vamos dizer assim, em robôs, isso não é aceitável. Aprender medicina tem que haver a prática junto. Alunos que se formam na faculdade sem terem adquirido conhecimentos básicos sobre a prática de medicina representam não só um perigo para a saúde dos pacientes, mas também um prejuízo financeiro para hospitais e laboratórios. Ele vai pedir exame desnecessário, ele vai indicar procedimento muitas vezes necessário, vai retardar diagnóstico, vai complicar tratamento. Para reverter esse quadro, entidades como o CREMESP querem nacionalizar o exame e torná-lo obrigatório. Seria um exame em duas fases. Um exame que você faria no final do ciclo básico e prestar uma nova prova no final do 6º ano, aí sim semelhante ao da OAB, que se você não passar, você precisa prestar novamente. Eleições. Este ano, os brasileiros vão eleger 513 deputados federais. Você sabe qual é o papel deles na Câmara? É o que a gente explica agora. Os deputados federais são os representantes do cidadão no Congresso Nacional. Cada estado tem direito a um número específico de parlamentares, que é proporcional ao tamanho da população, como determina a Constituição. O Acre, por exemplo, tem atualmente a quantidade mínima, 8 deputados. Já São Paulo tem 70 representantes na Câmara. E qual é a função de um deputado? São eles que criam e alteram leis ou mesmo anulam as que já existem. Os deputados federais também podem fazer mudanças na nossa Constituição. Quem ocupa uma cadeira na Câmara tem ainda a função de fiscalizar o Poder Executivo. Apenas os deputados federais podem abrir um processo de impeachment e autorizar que o Supremo Tribunal Federal processe o presidente da República. Os deputados têm mandato de 4 anos. O primeiro dia de Assembleia Geral da ONU rendeu uma troca de críticas entre os Estados Unidos e o Irã. O conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, alertou que o Irã vai viver um inferno se fizer algum mal para os Estados Unidos ou seus aliados. A afirmação veio horas depois do discurso de Donald Trump, acusando o Irã de promover caos, morte e destruição no Oriente Médio. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, respondeu criticando a postura hostil do governo americano. Com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, parabenizou o país pelos esforços na luta contra o terrorismo. Com o francês Emmanuel Macron, Trump listou a segurança, o terrorismo e tratados de comércio como os principais pontos que aguardam discussão durante os próximos dias. Trump também se mostrou otimista em relação à Coreia do Norte, depois de conversar com o sul-coreano Moon Jae-in. Nos Estados Unidos, o juiz indicado por Donald Trump para a Suprema Corte é alvo de uma nova acusação de assédio sexual. Brett Kavanaugh já enfrentava uma denúncia de assédio e agora foi acusado por uma segunda mulher.
Débora Ramírez estudou com o juiz na prestigiosa Universidade de Yale e afirma que ele tirou a roupa bêbado e a obrigou a tocá-lo durante uma festa. Kavanagh negou a acusação. Para assumir a vaga, Kavanagh deve ter o nome aprovado pelo Senado. A Venezuela cobrou explicações de 3 países da América Latina que poderiam estar envolvidos no suposto atentado contra o presidente Nicolás Maduro, que aconteceu no mês passado. O governo pediu formalmente que México, Colômbia e Chile declarem se tiveram alguma relação com o incidente do dia 4 de agosto. Um drone explodiu durante um desfile militar perto do local onde estava o presidente Maduro. 28 pessoas foram presas. E o depoimento de um dos detidos, divulgado pelo governo da Venezuela, afirma que as embaixadas mexicana, colombiana e chilena teriam oferecido ajuda em um plano de fuga dos autores do suposto ataque. Os 3 países negam o envolvimento. Você sabe como um cego assiste a um filme? Ou como um cadeirante chega a uma sala de cinema? Você vai ver agora as barreiras que essas pessoas enfrentam para garantir o acesso a eventos culturais. Andar de ônibus, caminhar livremente pela rua, ir à escola. Tarefas do dia a dia que nem sempre são tão simples como deveriam. Para ir ao Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, o Paulo não tem dificuldade. Conta com um sinal sonoro e o piso tátil. Facilidades que não são encontradas na maioria das escolas frequentadas por cegos. É o primeiro obstáculo para o acesso à educação. Infelizmente as pessoas falam de inclusão, mas a inclusão, ela infelizmente está no papel. Você lembra de algum episódio assim que mais te marcou, que você teve uma dificuldade muito grande numa matéria? Que mais me deixou assim impressionado é que a professora começou a explicar a matéria e apontou para o quadro, perguntou se eu estava vendo. Eu falei, não, professora, eu sou cego. Aí ela, caramba, esqueci, Paulo, que você é cego. Nesta escola, Paulo foi alfabetizado em braille. Daqui seguiu para o ensino regular, para a faculdade e hoje volta ao centro especial onde se prepara para fazer concurso. Ele conta com professores que fazem a leitura dos conteúdos que não estão disponíveis em braille. A grande realidade é que muitas escolas, o professor não sabe braille, não sabe soroban. Então como é que vai trabalhar com um aluno deficiente visual sem saber essas 2 áreas de suma importância para ele? Para passar um dever, para corrigir, enfim. Então, eu vejo que o grande desafio, o grande objetivo é capacitar esses professores do ensino regular para que essas escolas se tornem efetivamente inclusivas. Na biblioteca, voluntários ajudam os estudantes com o reforço escolar. Clima desértico, anota aí. Eu, como sou aposentado, então eu tenho mais tempo para doar para a comunidade através dessa atividade aqui no Clube do Ledor. O Centro Especial de Deficientes Visuais ajuda os alunos a fazerem as atividades do cotidiano e a seguirem os estudos na escola que quiserem. É a busca pela chamada inclusão, uma busca determinada por lei. Há uma perspectiva de que se constrói um direito, né, a partir da condição, da consciência de que esse direito precisa ser atendido em qualquer circunstância. E aí, claro, as normativas ajudam porque naquilo em que o direito não é efetivamente, vamos dizer, naturalmente atendido, a lei vem para obrigar e colocar as coisas devidamente no lugar. Para os estudantes com deficiência auditiva, a questão da inclusão é complexa. Maicon já estudou em uma escola regular, numa sala com intérprete de Libras. Bom, quando eu estava no 3º ano, na escola onde eu estudava, lá no Gama, na cidade do Gama, lá os professores eram todos ouvintes, se viravam para o quadro, escreviam, conversavam no quadro e eu surdo não ouvia nada. E não entendia muitas coisas por conta da barreira de comunicação. O professor chamava alguns alunos, não podia, me chamava, não podia responder.
pessoas conversavam e ficavam angustiadas. Aqui na escola bilíngue é muito melhor, porque aqui tem amigos, aprendo melhor, porque aqui a primeira língua é Libras. Hoje estuda na única escola bilíngue de Libras e Português do Distrito Federal. Aqui, metade dos alunos são surdos e todas as aulas são em Libras. A gente prioriza a educação do surdo. E como a língua materna do surdo é a língua de sinais, então em sala de aula o professor vai utilizar a língua de sinais. E o aluno que aqui estiver vai ter que aprender essa língua para adquirir os conteúdos. Qualquer um pode se matricular nesta escola. Os estudantes ouvintes, normalmente, buscam o ensino em Libras porque precisam da língua de sinais no dia a dia. Laísa é filha de pais surdos. Eu gosto da Libra porque eu consigo comunicar com meu pai e com a minha mãe também. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.